Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, estou muito feliz porque vou poder trazer a palavra do Senhor nesta noite para vocês. É uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio falar do amor de Deus, falar das coisas que Deus tem feito nas nossas vidas e tentar passar um pouco daquilo que Deus tem tratado conosco. E nessa noite eu quero trazer algo diferente, algo que Deus colocou no meu coração. Até esta manhã estava assim, com dúvida do que eu iria pregar nessa noite. Eu não sabia o que eu iria falar nesta noite. E eu falei, Deus, fala comigo, Senhor, o que o Senhor quer falar com esta igreja nesta noite? E Deus não falava nada. E eu fui até na caixinha de promessa para ver se sai alguma coisa na caixinha de promessa. Já viu aquela caixa de promessa? Tira o versículo do dia. Opa, vamos pegar aqui. Nada. Eu falei, Deus do céu. E aí eu comecei a ler algumas passagens da Bíblia. Comecei a ler algumas coisas, alguns estudos que eu tenho no meu computador, algumas coisas que eu vi na internet, e Deus foi me dando algo. E eu comecei a escrever, abri o meu Word e comecei a escrever ali o que eu queria passar para essa noite, para vocês. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantas vezes nas nossas vidas nós não deparamos com um momento onde parece que nada dá certo? Parece que tudo o que nós tentamos falha, todos os nossos projetos não dão certo, todos os nossos sonhos falham. Parece que nós estamos numa terra infértil, nós estamos numa terra seca, nós estamos numa terra estéril. Essa é a palavra, uma terra estéril, onde nada que se tenta plantar, nada que se tenta produzir naquela terra, nada que nós colocamos, semeamos naquela terra dá certo. E as nossas vidas, muitas das vezes, passam por momentos onde a nossa terra se torna árida. Se torna uma terra onde a semente que é lançada, ela não germina, ela não cresce e ela não dá frutos. E eu comecei a meditar sobre essa palavra estéril, o que ela significa e o que nós vemos sobre ela na Bíblia. E eu encontrei muitas referências na Bíblia sobre situações de esterilidade de uma terra ou de uma pessoa. E aí eu quis buscar no dicionário em português o significado desta palavra. O que é uma terra estéril? O que é o significado de ser estéril? Som? Aí. Se você procurar no dicionário Aurélio diz que estéril significa quem não tem possibilidade de procriar, quem não consegue produzir, que não consegue produzir o resultado esperado, inútil ou ineficaz, que não possui criatividade, sinônimo de árido, improdutivo, infecundo, infértil e seco. Olha só quantos sinônimos negativos a palavra estéril nos traz. Talvez você entrou nesta noite com uma área da tua vida passando por um momento de esterilidade. Talvez seja um momento de esterilidade relacional. Não consegue mais relacionar com pessoas. Criou uma barreira onde não consegue mais se aproximar do próximo. Parece que não existe mais fertilidade nos seus relacionamentos. Você prefere se excluir. Você prefere se deixar só. Talvez você esteja passando por um momento de esterilidade conjugal. Seu casamento parece estar entrando ou entrou em uma área que não progride mais. Parece que todas as tentativas que você já tentou lançar no seu relacionamento não dá mais fruto. O seu casamento parece que está seco. Não tem mais fruto, não tem gerado mais fruto esse relacionamento conjugal. Talvez você esteja passando por uma esterilidade financeira. Sua vida financeira não evolui. Está travada, não consegue conquistar os seus sonhos. Talvez a sua esterilidade nesta noite seja uma esterilidade produtiva. Tudo que você tem tentado fazer não progride.
Tudo que você tem colocado as mãos para executar não tem dado resultado. Talvez um negócio que você tem tentado fazer, talvez um trabalho, um projeto que você tenha tentado fazer, tudo que você coloca as tuas mãos não produz nada, simplesmente falha. E você para e você começa a pensar: Deus, o que está passando na minha vida? O que está se passando sobre a minha casa, sobre o meu relacionamento, sobre as minhas finanças, sobre os meus projetos? O que está se passando sobre a minha vida que nada está dando mais certo? E eu parei por este momento na minha casa e comecei a refletir: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Ser estéril, falta de conquistas, projetos inacabados, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? E aí eu comecei a folhear a Bíblia, e eu fui buscar a palavra estéril na Bíblia, aonde ela aparecia, e eu comecei a ver algumas histórias de algumas pessoas que eram estéreis, não podiam ter filhos, mas quando Deus trouxe a cura sobre a esterilidade daquela pessoa, algo grande aconteceu na vida delas. Todas as pessoas que eu vi na Bíblia, que eram estéreis, e o Senhor tocou sobre elas e deu fruto na vida delas, algo grande aconteceu na vida dela ou da nação aonde ela fazia parte. E eu quero que você entenda isto nesta noite. Se você está passando por um momento aonde parece que tudo está dando errado, a tua vida não é mais produtiva, os teus projetos já não concluem mais como você pensa, eu quero te dizer nesta noite que existe um Deus que pode dar ordens nos céus agora e fazer com sua terra improdutiva se torne produtiva. E quando Ele dá ordem, querido, o projeto do Senhor para aquela terra que Ele torna produtiva são projetos grandes em nome de Jesus. Você pode dizer amém, aleluia? Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 30, vamos começar por esta história. Vamos começar por esta história. Aqui fala de uma mulher chamada Sara, ou Sarai ainda. Ela era esposa de quem? De Abraão. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela era estéril. Ela não poderia ter um filho. E ela já era o que? Avançada de idade. Porém, quando nós lemos um pouco antes, nós vamos ver que o Senhor apareceu para Abraão e disse a Abraão que faria uma aliança com ele. Faria uma aliança com Abraão, ao qual Abraão se tornaria pai de gerações. Deus fala com Abraão que ele seria pai de gerações. E aí você vê lá no versículo 30 do capítulo de número 11, a Bíblia dizendo que a esposa de Abraão era uma mulher estéril. Como pode uma nação ser gerada de algo que é improdutivo? Como pode uma aliança com Deus ser gerada de algo que é improdutivo? De algo que não tem como gerar uma semente? E eu comecei a meditar sobre aquela história e eu entendi que Deus tinha um propósito naquela aliança. E quando Deus fez uma aliança sobre a vida de Abraão, e aí se estende para Sara, porque eles eram um só, dois em um. Era uma aliança, um relacionamento. Então quando Deus fez uma promessa sobre a vida de Abraão, essa promessa automaticamente se estende para a vida de Sara. E aí sabe o que acontece? Deus trata com Sara e diz que ela vai o quê? Que ela vai ter um filho. Sabe o que eu queria que você entendesse deste pequeno texto? Talvez a tua terra
Talvez a sua esterilidade esteja acontecendo neste momento, porque em algum momento da tua vida você tinha uma aliança com o Senhor, você tinha um relacionamento com o Senhor, e esse relacionamento foi quebrado. Você tinha uma aliança com Deus, você era frutífero, você era produtivo, e em algum momento da sua vida, essa aliança foi quebrada. E o que aconteceu? A sua terra se tornou improdutiva. Se você quer que aconteça como Sara, que a aliança que o Senhor tinha com Abraão pudesse se cumprir, você tem que reconstruir o relacionamento que você tinha com Deus. Se você não tem, você precisa construir um relacionamento, uma aliança com Deus, porque quando nós construímos uma aliança com Deus, Ele faz a nossa terra infértil se tornar produtiva. Aquela mulher, ela era estéril, mas existia uma promessa sobre a vida dela e do esposo dela, que através de uma aliança formada entre eles e Deus, seriam pais de gerações. E Deus olhou para aquela mulher, falou com ela e disse que ela seria mãe ainda na sua velhice. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher, ela engravidou. Ela teve um filho, um milagre de Deus aconteceu. Aquilo que era impossível na vida dela se tornou realidade. O que é impossível na sua vida nesta noite, querido? O que é impossível nos teus projetos nesta noite? O que é impossível na sua casa nesta noite? Eu quero te dizer uma coisa: se você firmar a tua aliança com o Senhor, se você refizer o seu relacionamento com o Senhor, a tua terra vai voltar a ser produtiva em nome de Jesus. E eu falei, Deus, que interessante isso. Algo que era estéril, o Senhor, através de uma aliança, fez com que se tornasse grande. Hoje, você, nós estamos aqui, porque um dia esta mulher, que era estéril, ela recebeu uma promessa do Senhor, e através da aliança que eles fizeram com o Senhor, nós estamos aqui hoje. Somos filhos desta promessa, somos filhos dessa aliança que foi feita, somos filhos de um milagre que aconteceu na vida de uma pessoa há muitos 1000 anos atrás. Talvez um milagre que vai acontecer na tua vida nesta noite vai ser lembrado por gerações e gerações. O seu nome será lembrado por décadas e décadas, por algo grande que o Senhor fez na tua vida. Eu quero ser lembrado por algo grande que o Senhor fez na minha vida. Eu quero ser lembrado por aquele que recebeu o chamado, aquele que fez uma aliança com o Senhor, e através dessa aliança o meu milagre aconteceu. E o meu milagre não somente me impactou, mas também impactou vidas e vidas através da minha vida. Eu quero que você seja como essa mulher, que um dia era estéril, se tornou fértil, e hoje você está aqui como resultado dessa aliança da vida dela. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, querido. Quando nós continuamos a história, eu gosto muito porque parece que era uma sina, né, das mulheres da descendência de Abraão. Ter esse problema de esterilidade. Quando nós andamos um pouco à frente no livro de Gênesis, nós vamos nos deparar com outra mulher. O seu nome era Rebeca. Lá em Gênesis 25, 21, se você quer acompanhar na tua Bíblia, Gênesis 25, 21. Rebeca era a esposa de quem? Do filho da promessa. Rebeca já era resultado de uma promessa de Deus com Sara, porque o seu filho Isaque, que havia sido gerado, casou-se com essa mulher chamada Rebeca. E lá no livro de Gênesis 25, 21 também fala que esta mulher, ela era estéril. Mas aqui eu quero abrir um parêntese muito importante.
Porque se você ler, você vai ver que aconteceu algo muito importante para que ela se tornasse uma mulher fértil novamente. Sabe o que aconteceu? O seu marido orou ao Senhor. Diz a palavra de Deus que Isaque orou a Deus, e Deus ouviu o clamor de Isaque, e então aquela mulher se tornou fértil. Quero abrir um parênteses aqui para os maridos. Quero falar especificamente com os maridos neste momento. Homens, talvez a tua casa esteja no momento de infertilidade. Talvez a tua casa esteja no momento de esterilidade, porque você, como homem, não tem tomado a posição de orar na presença do Senhor, pedindo para que o Senhor traga à tona aquilo que se parece impossível na tua família. Homem, talvez a esterilidade da tua casa, da tua família, é responsabilidade sua, porque você não está tomando o seu papel como cabeça do teu lar. E eu escutei algo tremendo esta semana na rádio. Eu escuto muito a KSBJ e tem uns momentos que uns pregadores no meio da programação trazem uma palavra. E um pregador falou alguma coisa interessante. Ele falou assim: o homem, ele é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mas o homem precisa entender que, como cabeça do lar, existem alguns fatores. O primeiro dele é que o homem, ele é responsável por guiar, por dar a direção da sua casa. O homem é responsável por ditar por que caminho a tua casa deve proceder. E ele chegou e disse um segundo item. Ele disse: o homem, ele também tem a autoridade para exercer aquilo que ele entende ser melhor para o seu lado, debaixo da vontade de Deus. Mas ele falou: se você é homem, você é o cabeça da tua casa, você entende que você tem que dar a direção, você entende que você tem que ter a autoridade, você precisa ser maduro suficiente para entender que a responsabilidade sobre as coisas, sobre a tua casa, também é sua. Para de colocar a culpa na tua esposa, para de colocar a culpa na igreja, para de colocar a culpa no teu empregado, no teu patrão, para de colocar a culpa nas pessoas ao seu redor e comece a entender que a responsabilidade sobre a tua casa é tua. Não é minha, não é do pastor André, não é do pastor Alexandre, é sua como cabeça daquele lar. E se você se colocar como cabeça, como fez Isaque, a terra dele era infértil, a casa de Isaque era improdutiva, ele não poderia ter um filho, mas ele entendeu que ele era o cabeça daquela casa, ele entendeu que ele tinha autoridade sobre aquela vida, ele entendeu que ele tinha responsabilidade sobre a sua família. E sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou aos pés do Senhor, ele orou, e Deus ouviu o clamor de Isaque, e a sua casa, que era infértil, tornou-se produtiva, tornou-se uma casa de prosperidade, porque uma casa produtiva é uma casa de prosperidade. Quantos aqui querem ter uma casa de prosperidade nessa noite? Quantos aqui querem ter uma casa de prosperidade nessa? Diz amém aí. Eu quero ter uma casa de prosperidade. Então você, marido, comece a entender que você é chave importante da sua casa para que ela se torne uma casa de prosperidade, de bênçãos do Senhor, se colocando como cabeça, assumindo a direção, tomando a autoridade e assumindo a responsabilidade sua. Não culpe a sua esposa, não culpe os seus filhos. A responsabilidade é sua. Como marido, como cabeça da tua casa,
para fazê-la com que seja próspera diante do Senhor. Amém? Vamos continuar mais um pouquinho na Bíblia. No mesmo livro de Gênesis, quando você caminha mais um pouco, você vai encontrar em Gênesis 29, versículo 31, mais uma mulher, da descendência dos filhos de Abraão. O nome dela, como era? Raquel. Interessante, você viu que foi uma sequência atrás da outra? Abraão, seu filho, seu neto. Todos com o mesmo problema. Eu já vou chegar neste quesito daqui a pouco. Raquel, esposa de Jacó, não podia ter filhos, enquanto sua irmã Lia poderia conceber e concebia aos muitos para Jacó. Para quem não conhece a história de Jacó, Jacó fez um pacto com o seu sogro, fez uma aliança com seu sogro, e seu sogro disse que se ele trabalhasse 7 anos, ele daria sua filha Raquel como recompensa pelo seu esforço. Jacó trabalhou 7 anos, e no dia do casamento, seu sogro passou uma rasteira em Jacó, colocou um véuzinho daquele das burcas lá bonitinho, que não dá para ver a face, e entregou a outra filha. Jacó ficou triste e fez uma segunda proposta, trabalharia mais 7 anos pela segunda filha. Imagina, isso é amor demais, hein, meu irmão? 14 anos ali na labuta, trabalhando ali dia e noite, sol a sol, pela promessa que ele queria, que era sua esposa. Então, marido, dê valor na sua esposa, ela é uma promessa na tua vida. Aleluias. E então ele trabalhou 14 anos e foi entregue a ele Raquel. E Raquel via a sua irmã, que era a primeira esposa de Jacó, conceber filhos. E ela não podia porque ela era estéril. E aí ela tentou fazer alguma coisa para recompensar aquilo, deu a sua serva para o marido. O pessoal aqui tudo querendo voltar no tempo, né? Os maridos aí, né? Só para ter uma de esposa. Tô pescando aqui. Mas aconteceu, deu a sua serva para Jacó. Jacó teve um filho, aí para ela como se ela tivesse tido um filho. Mas ela sentia-se humilhada. Ela sentia-se talvez rejeitada, esquecida por Deus, porque ela via a continuidade. E naquele tempo, ter filhos era muito importante para uma mulher, porque significava a continuidade de uma geração, a continuidade de uma família. Então a sua irmã, na teoria, teria uma continuidade, e ela não, porque o filho não vinha dela. E ela chorou. Mas Deus se compadeceu de Raquel, e ela teve um filho. E o primeiro filho de Raquel, como se chamava, para quem se lembra? José. José do Egito, para quem já assistiu aí o filme, o seriado da Record, né? Fazer propaganda aqui. José. E eu parei para pensar, eu comecei a ler a história de José, para entender, Deus, porque o Senhor fez tudo isso acontecer, e depois o Senhor deu José a ela, e ela perde José, e José vai parar no Egito, e aí algo me chamou a atenção. As nossas vidas, muitas das vezes, elas passam por uma escassez. E aquele povo, eles estavam passando, depois que José foi embora para o Egito, Deus mandou sobre a terra uma escassez, uma falta de alimento. Toda a terra de Canaã, toda a terra ali do povo de Jacó já não era mais produtiva. Toda aquela terra ali já não era mais produtiva. Então a vida deles se tornou escassa, de difícil condução. E eu comecei a perceber, Deus, como assim? O que tem a ver o relacionamento da esterilidade de Raquel
com a escassez. Deus está querendo dizer que para que a escassez viesse e para que ela fosse solucionada, Ele precisou operar um milagre na vida de uma pessoa. E através de um milagre na vida de uma pessoa, todo um povo foi alimentado durante um período de esterilidade de uma terra. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Talvez a sua vida esteja passando por um momento agora aonde a sua terra está totalmente seca, está faltando o mantimento na tua casa, você não vê o recurso financeiro chegar, você não vê as contas serem pagas, você não vê a situação melhorar, mas eu quero te falar que Deus já levantou uma Raquel sobre a tua vida, e essa Raquel já gerou um filho que é chamado José, e esse José será aquele que vai trazer sobre a tua vida a provisão de Deus sobre a tua casa. Eu não sei como se chama esse José na sua vida. Pode ser uma porta de emprego que vai se abrir, pode ser uma pessoa que vai aparecer na tua vida, mas eu tenho certeza que nesta noite Deus já enviou à tua vida um José, que foi fruto de um milagre em uma terra que era improdutiva. E você vai se tornar abençoado mais uma vez por um milagre que Deus fez na vida de alguma pessoa. Eu não sei se você está me entendendo, mas se você está me entendendo, dá um glória a Deus neste lugar, dá um aleluia, porque Deus está dizendo que Ele vai tornar a tua vida produtiva. O teu o teu José já foi enviado, porque o milagre do Senhor já aconteceu sobre a vida que estava improdutiva na tua casa, no teu trabalho, no teu relacionamento. Ah, Deus poderoso, como é bom saber que o Senhor cuida. Antes mesmo de nós pensarmos, antes mesmo de nós pedirmos ao Senhor, Ele já operou um milagre em algum lugar. E o resultado desse milagre vai impactar a sua vida de alguma forma, em algum momento, e é nisso que eu creio. E aí, quando nós andamos mais um pouco na Bíblia, estamos passeando pela Bíblia, você está vendo, né? Temos mais uma mulher. Mas antes de entrar nesta mulher, eu quero falar algo importante. Vocês perceberam que eu falei de 3 mulheres. Eu falei de 3 gerações seguidas, aonde houve esterilidade, houve terra improdutível na vida daquelas famílias. Nós precisamos, muitas das vezes, quebrar toda a maldição de gerações que existem sobre as nossas vidas. Existem maldições que vão até a 5ª geração, como a Bíblia diz. E nós precisamos entender que, como servos, nós temos autoridade no mundo espiritual para cancelar toda a maldição de gerações que foram lançadas em nossas vidas. Eu tenho visto famílias que a mãe, ela era uma mulher da vida, vamos usar esse versículo. Aí a filha se torna também, a outra filha se... Porque não se quebra. O marido que era bêbado, que o filho se tornou bêbado, que o neto se torna bêbado. Uma maldição que foi se passando de uma geração a outra. Drogas, ou qualquer área. Dificuldade financeira, eu não sei. Mas existem situações nas nossas vidas, esterilidades sobre as nossas vidas, que são de gerações e gerações passadas dentro da nossa família. Nós às vezes precisamos parar e olhar: Deus, será que na minha família, este problema que eu estou passando, alguém já passou no passado? O mesmo problema? Se, querido, existe alguém na tua família, teu avô, teu pai, teus tios, eu não sei, que passou por uma situação semelhante, você tem que fazer algo. Você tem que se ajoelhar nos pés do Senhor e declarar que você está cancelando, você está cessando
toda maldição de geração que tentou passar de uma geração a outra e impactar a sua vida. Nesta noite eu declaro, nós vamos fazer uma oração e nós vamos quebrar toda a autoridade que o inimigo teve sobre a vida das suas famílias passadas, seus pais, seus avós, seus bisavós. Nós vamos quebrar toda a autoridade que foi dada a ele. E nesta noite você será liberto de esterilidades do passado da tua família que tem impactado você. Você vai sair daqui liberto. Lá em Juízes, livro de Juízes, versículo de número 2 do capítulo número 13. Fala de uma mulher, esposa de Manoá. Era uma mulher estéril também. Mas a sua cura, o milagre do Senhor na vida dela, gerou algo que trouxe libertação para um povo. Querido, talvez, e quando nós falamos de povo aqui, vamos entender que povo pode ser a tua família, povo pode ser o teu trabalho, povo pode ser os teus amigos. Vamos entender que é um conjunto de pessoas. A esterilidade que havia sobre essa mulher, quando foi quebrada, o fruto da terra produtiva foi um filho que trouxe libertação para um povo. Libertação para um povo. Temos que buscar a face do Senhor, para que Ele nos cure da esterilidade que nos impede de sermos libertos dos males que atrapalham as nossas vidas. Precisamos ser libertos das nossas vidas passadas. Antes de conhecer a Cristo, precisamos nos libertar dos vícios e pecados que nos cercam e nos fazem cair em falhas. Querido, talvez nesta noite, a sua esterilidade, quando for sanada, vai gerar uma libertação tão grande sobre a tua vida, mas tão grande sobre a sua vida, que talvez os vícios que você tem, talvez os pecados que você tem vivido, talvez as falhas a qual você tem cometido, o Senhor vai apagar por completo e você vai sair daqui liberto, liberto diante do Senhor, porque há o resultado da promessa, o resultado da provisão, o resultado do milagre do Senhor na tua vida vai ser a libertação. Na vida de Manoá, quando a esterilidade se cessou, uma nação inteira foi liberta. Uma nação inteira foi liberta. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é o pecado que você não consegue se libertar. Talvez você seja viciado em pornografia. Talvez você seja viciado em internet. Talvez você seja viciado em bebida alcoólica. Talvez você tenha um pecado oculto que só você conhece, nem a tua esposa conhece. Talvez você tenha uma área da tua vida que precisa ser libertada. E nessa noite eu quero declarar que a esterilidade que tem impedido você de ser liberto vai cessar nesta noite. Vai se acabar nesta noite e você será liberto de todo o mal que foi causado sobre você. Amém? Aleluias. E existe mais uma mulher. Tem mais uma mulher. Está lá um pouquinho mais para frente. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 5. Fala sobre uma mulher chamada Ana. Ana também não podia ter filhos. Ana também não podia dar a seu marido a continuidade de uma geração. Ana também não podia conceder a teu marido a alegria de saber que ele poderia ser pai de um filho que seria a continuidade
da sua família, uma continuidade daquilo que ele tinha começado. Mas Ana um dia chorou aos pés do Senhor. E um profeta que estava próximo ouviu este choro. E Deus naquele dia teve graça da vida de Ana. E Ana, como resultado do milagre da fertilidade sobre a tua vida, uma vida totalmente estéril, não podia ter filhos, se tornou produtiva. Então ela fez uma promessa, ela fez uma aliança com o Senhor, que ela entregaria o seu filho ao profeta, para que o profeta Eli cuidasse de seu filho e se tornasse um adorador do Senhor, um profeta do Senhor. E eu comecei a entender a história de Samuel, para ver qual foi o resultado do milagre na vida de alguém por causa de Ana. Quando nós olhamos lá na frente, bem à frente, já lá no livro de Reis, Samuel foi o profeta usado para ungir o rei de Israel. Samuel foi usado para unificar, trazer a unificação de um povo que estava disperso, de um povo que não tinha uma direção. Samuel foi usado para trazer unificação. A tua família está dispersa. Você só conversa com a tua esposa pelo WhatsApp ou mensagem no Facebook? Tem marido que é assim, querida. A esposa está na sala, o marido no quarto. E aí, querida, como é que está hoje? Beleza? Está muito quente aí no quarto? Tem. O filho está lá no quarto isolado, daqui a pouco aperta a campainha, chega a pizza, mas eu não pedi pizza. Aí o filho grita lá, fui eu que pedi aqui. Nem sabe o que se passa dentro da família, não existe mais relacionamento, as pessoas não se falam mais. As pessoas criaram seus mundos virtuais ou não virtuais e querem viver só ali. Não existe uma unificação. Não existe uma sintonia. Cada um querendo viver a tua realidade. Não existe comunicação. Eu conversei muito com a minha esposa por Facebook, só quando eu conhecia. Não, era Orkut, né, amor? Orkut. A gente se conheceu pelo Orkut. Ó, meu irmão, foi benção. Entre casar entre o dia de conhecer minha esposa e casar, eu vi ela 10 vezes, contado nos dedos. Foi quase um casamento arrumado, né? Só pode ver assim de longe, pega na mão assim de longe, com o pai no meio. Segunda vez que eu vi a minha esposa foi para pedir ela em casamento e pedir para o meu sogro ainda, imagina? A primeira vez que eu cheguei lá, falei para minha sogra, e aí, sogra, o que você achou? Ela virou e falou assim para mim, vamos ver. Falou assim para mim, eu falei, caraca, meu irmão, que isso? Vamos ver. Estou vendo até hoje essa belezura lá em casa. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas agora a gente conversa face a face, não tem mais conversa virtual. Só quando eu estou no serviço, aí tem que... A Júlia, vai almoçar em casa hoje? Tem que avisar, senão chega de surpresa, ela fica brava. Pô, você nem avisou que ia almoçar em casa, nem fiz nada. É assim, toda casa é igual, né? Só muda o nome, o endereço. O resto é tudo igual. Mas Samuel foi resultado de uma terra que era infértil, de uma terra que não produzia mais nada, mas através de um milagre na vida de Ana, através de um milagre na vida de alguém, a unificação ocorreu para um povo. Olha que interessante, você olha lá no começo, você vê que para uma terra ser abençoada, teve que haver um milagre através da vida de Sara, por causa de uma aliança. Depois tu vê que Rebeca, o marido, foi o precursor da bênção na vida dela. Aí você vê que Raquel, o milagre na vida de Raquel, resulta num livramento do povo. Você vê que a esposa de Manoá, seu filho, o milagre na vida da esposa dele resulta na libertação de seu povo.
E agora você vê na vida de Ana que o milagre na vida dela, lá na frente, se torna a unificação de um povo. A unificação de uma família. Eu não sei como você entrou nesta noite. Eu tenho certeza que você entrou com o coração pesado em alguma área da sua vida, porque nós todos temos uma área de nossas vidas ao qual nós precisamos trabalhar. Nós todos temos uma área da nossa vida que nós precisamos que Deus faça com que aquela área se torne produtiva novamente. Talvez você já não consiga se relacionar com pessoas. Talvez você já não consiga mais amar pessoas. Talvez você já não consiga confiar mais em pessoas. Talvez você já não consiga mais acreditar nos teus sonhos, porque todos que você tentou falhou. Mas eu quero te dizer, nesta noite, e nós vamos orar juntos, que a esterilidade é o mal que tem assolado vidas, destruído sonhos e feito que pessoas abandonassem projetos. Mas hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que o Senhor fez para que a área estéril da sua vida seja sarada, para que a área estéril da sua vida seja restaurada, se torne produtiva. E aí, como diz no Salmo 68:6, que diz assim: Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. E Deus está dizendo para você, se você deixar de ser rebelde, se você crer que Ele é o Deus do impossível, se você crer que Ele é o Deus que pode mudar a situação, sabe o que Ele vai te fazer? Ele vai te colocar em terras prósperas. Ele vai te mandar para terras prósperas, terras aonde você vai plantar os teus sonhos e você vai colher os teus sonhos. Você não vai plantar sonho e colher frustração. Você vai plantar sonho e colher resultados bons, resultados de alegria do seu sonho plantado. Nesta noite, que nós nos tornemos fiéis a este Deus, que nós começamos a apresentar as nossas vidas na presença do Senhor. E o resultado seja que a nossa área de infertilidade, a nossa área de esterilidade se torne produtiva.